Olá, Brasil! Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite, nessa live. Eu sou o coach Tadeu Lucas. E vai convidando pessoas aí, vai convidando pessoas. Estou aguardando aqui. Vamos convidar pessoas. O assunto é pertinente, é um assunto muito amplo. Muitas pessoas precisam. Você que vai entrando aí agora na live, vai colocando teu nome aí, diz de que lugar do Brasil você está. Coloca aí o nome da tua cidade, nós vamos conversar. Será muito bom esse nosso encontro de hoje, tá certo? Então vá convidando pessoas, fica na live, no final aqui eu tenho dicas importantes sobre tudo que nós iremos conversar. Hoje nós vamos falar sobre síndrome do pânico, a gente vai conversar sobre os sintomas, né? Como é que acontece na prática, tem gente que já vivencia isso na prática. Nós vamos conversar aqui sobre as formas que nós temos de evitarmos esse tipo de problema. E depois que o problema aconteceu, depois que a pessoa está com síndrome de pânico, o que ela deve fazer, a forma que ela deve encarar isso. Não se preocupe, tem como resolver, tem solução, tem jeito para tudo, tem a esperança, tem a fé. Juntos hoje nós vamos falar sobre isso de uma forma bem ampla e eu quero que você, que está aí do outro lado agora, de qualquer lugar do Brasil, aprenda sobre isso, aprenda sobre as tuas emoções, aprenda sobre inteligência emocional, saiba exatamente o que fazer caso você esteja diante deste problema, caso você tenha um problema como esse, ou conheça alguém, um vizinho, um amigo, um parente que esteja passando pelo problema de síndrome do pânico, ou que já teve, ou que precisa conhecer o que nós estamos falando agora. Então junte pessoas aí, compartilha essa live, vamos compartilhar, né? Essa informação não pode ficar só com a gente precisa abençoar mais pessoas, alcançar mais pessoas, e eu já digo de antemão aqui que eu estou muito feliz com a tua presença aqui nessa live, né? Você que quer já ir colocando aí a cidade de onde você está, onde você se encontra, coloca aqui, comenta no vídeo, digita aí para a gente saber quais são as partes do Brasil que nós estamos alcançando. Então, enquanto isso, eu vou me apresentando a vocês. Eu sou Tadeu Lucas, sou coach comportamental e palestrante nas áreas de inteligência emocional e desenvolvimento humano. E tem muitas pessoas que me seguem pelas redes sociais, então eu quero mandar aqui um abraço caloroso aos meus seguidores das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do YouTube, que vocês estejam sempre sendo abençoados por Deus, né? Eu fico feliz com o nosso engajamento, com a troca que existe entre nós nas redes sociais, atendo diversas pessoas de vários lugares do Brasil, vários estados, cidades, faço várias sessões de coach e esse é o meu dia a dia, tem sido assim maravilhoso. Então comece a compartilhar a live para a gente poder expandir isso que está acontecendo agora. Na live está aí Célia da Paraíba, né? Deus abençoe, Célia, já está aí conosco na live e para a gente é um prazer enorme, grandioso estar com vocês aqui ao vivo, gente, ao vivo em tempo real, né? Está conosco aqui também Adriana, Adril Lima, paz, ela disse, paz e bênção, paz minha filha, paz do Senhor. Olha aqui tá Vanessa, amém, Vanessa está conosco, Vanessa Rodrigues. Vamos juntar gente, pessoal, compartilha a live, é importante. Nós vamos falar sobre síndrome do pânico. Quantas pessoas estão sofrendo por causa desse problema? Quantas pessoas estão sem conseguir viver direito porque tem problemas com síndrome do pânico? Não é fácil. Muitas vezes nós falamos assim, não, é só ter fé em Deus, é só... Tudo bem, nós sabemos que a fé é importante.
Nós sabemos que é preciso crer em Deus, em tudo isso, mas existem alguns procedimentos, principalmente no campo psicológico, que nós podemos fazer para evitarmos o pânico, para evitarmos exatamente o pico, essa ansiedade muito intensa e sairmos desse processo de síndrome do pânico. Então, comecem a compartilhar, tá bom? E aí a gente vai começar a espalhar. Está aqui a Cris Barbosa, Cris de São Paulo. Ei, Cris, beijão aí para todo São Paulo, Deus abençoe. Está aí também a Sheila, não é isso? Do Rio Grande do Sul, boa noite vocês. Já já a gente vai começar o super bate-papo. Precisamos conhecer mais sobre nós mesmos. O nome disso é autoconhecimento. Precisamos conhecer mais das nossas emoções. Precisamos ter tomada de consciência. A síndrome do pânico hoje atinge milhões e milhões de pessoas, né? E geralmente o que acontece com as pessoas que elas sentem isso, muitas vezes não conseguem reconhecer imediatamente, é exatamente um medo que está ligado à sua existência. Veja bem, é o que nós estamos conversando. A síndrome do pânico é, na grande maioria das vezes, acionada pela intensificação muito grande do medo. Mas medo de quê, Tadeu Lucas? Medo de quê? Medo de morrer. É isso mesmo. Então, às vezes tem pessoas que estão num estado de tristeza muito grande e acham que está com síndrome do pânico. Isso pode ser outras coisas, né? Um nível muito baixo de tristeza, pode ter uma depressão. A síndrome do pânico é um pico muito elevado de pânico. É uma ansiedade muito intensiva que acontece com a pessoa. E essas crises, elas são súbitas, elas acontecem do nada, de repente, a pessoa se depara com a situação onde ela tem desconfortos. Nesse momento que acontecem essas crises, essas altas de medo, de super medo, e olha, precisamos pontuar algumas coisas aqui. Este medo é um medo onde a pessoa faz um paralelo à sua existência, medo de morrer. Então a síndrome do pânico realmente não é fácil. Se você conhece alguém, alguma pessoa que tem síndrome do pânico, vá passando essas informações para ela, né? Vá compartilhando logo essa live aí para ver se a gente alcança o maior número de pessoas possíveis para assistir e entender mais sobre esse assunto. Então a síndrome do pânico é o quê? Medo de morrer. Eu estou falando de uma forma bem simples, para alcançar o seu coração, para você entender. É um medo excessivo disso, tá certo? Quais são os sintomas que ela causa? São muitos sintomas causados pela síndrome do pânico, gente. Então, o taquicardia é um dos sintomas que mais acontece, a aceleração do coração. A pessoa começa a sentir alguma coisa, ou ela começa a perceber algo diferente à sua volta, ou seja, os gatilhos externos, e ela começa a imaginar que ela vai morrer, e o coração dispara. E nessa hora que o coração dispara, ela começa a passar por um momento muito terrível. É um pico, é uma crise. Isso é sério. E ela começa a se sentir muito agoniada. Nesse mesmo momento, ela pode começar a sentir as mãos frias e suadas, né? Tendo ali sudorese, as mãos suadas. Muitas vezes ela é tomada por uma falta de ar ou sensação de falta de ar muito forte. Alguns vão achar que está tendo um AVC, tá certo? Alguns vão achar que estão infartando. Mas nós precisamos entender que quando essa crise ela está no topo, quando ela está naquele momento alto dela, é preciso haver uma percepção das coisas. É preciso entender que existe algo físico acontecendo dentro do corpo da pessoa. Por quê? Porque o medo é uma emoção. E as emoções, elas são inatas. As emoções, elas são físicas. As emoções, elas mexem com o nosso corpo fisiologicamente. É fisiológico.
elas são fisiológicas. Nesse momento aí serão liberadas substâncias e o corpo começa a entrar em um processo muito elevado, uma ebulição muito grande e a sensação ruim física acontece de verdade. Mas também existe o fator psicológico, aonde a pessoa muitas vezes não entende que ela pode, de uma certa forma, começar a pensar no que está acontecendo e gerenciar essa emoção ou essas emoções. Então, portanto, nós vamos conversar sobre isso agora. Se a síndrome do pânico é o excesso, é um nível muito elevado de medo, e já no instante a gente vai linkar isso um pouco à ansiedade, né? Você precisa entender que há uma forma de você gerenciar, como psicologicamente. É preciso ter essa consciência. Psicologicamente a gente consegue melhorar os efeitos de uma crise de síndrome do pânico, tá certo? Então, antes da gente falar sobre inteligência emocional, sobre como lidar com a síndrome do pânico, eu vou contar uma história para vocês. Prestem bem atenção que essa história ela é sensacional, tá bom? E eu vou contar para vocês a história de uma pessoa que eu pessoalmente o conheço, tá certo? Que sofreu de síndrome do pânico. Lá no ano de 2007, mais ou menos, né, existiu um rapaz, isso na cidade de Salvador, né, na capital da Bahia, e esse rapaz, ele estava com a vida muito estressada. A vida dele estava muito estressante. Muita coisa que ele fazia ao mesmo tempo, vários trabalhos, né? Ele também fazia, naquele instante ali, uma pós-graduação e terminava uma das suas graduações naquele instante ali. E sua vida estava muito conturbada, realmente, de fato, muito estressante, né? Uma rotina muito estressante. O que aconteceu foi que em uma determinada situação, ele comeu algo salgado, um pouco mais salgado, e teve a sua pressão um pouco descontrolada. A sua pressão arterial subiu um pouquinho e ele se sentiu mal, uma dor na nuca, e tudo isso aí eu posso afirmar para vocês que conheço a história de perto. Eu conheço essa história de perto, né? E esse rapaz eu conheço bem. O que é que acontece? Quando ele se sentiu mal e a sua pressão arterial começou a subir, ele procurou o que, gente? Procurou ajuda, procurou atendimento, procurou o hospital. Ao procurar o hospital, quando ele estava lá, o médico percebeu que a sua pressão arterial estava alta, administrou um remédio que controlasse a pressão arterial, tá certo? E também disse para ele que ele estava com broncoespasmos, e passou um remédio para ele, um remédio por nome de aminofilina. Nós estamos aí, nesse momento na história, no ano de 2007. 2007. Tá. Então, a pressão foi controlada ali na emergência, ele foi para casa. Chegando em casa, às 10 da noite, 22 horas, tomou a medicação por nome de aminofilina. E o que é que aconteceu quando ele tomou essa medicação? A própria medicação causou nele uma taquicardia, causou taquicardia. E naquele instante ali que ele teve aquele momento, né, de aceleração do coração, sentiu medo de morrer. Sentiu medo de morrer. Claro, foi para o hospital e disse que o coração estava acelerado e que ele estava com medo de morrer naquele mesmo instante. O que foi que aconteceu? Chegando lá, né, aferiram a pressão, aquela coisa toda, a pressão estava normalizada, voltou para casa e no segundo dia tomou remédio de novo. Então o coração disparou, sentiu medo de morrer outra vez. Eu não estou dizendo que essa é a forma ou a única forma com que a síndrome do pânico pode acontecer, mas é uma das.
às vezes um diagnóstico até errado e causa muita sequência, né? Nas pessoas de desconforto e ela começa a ter medo de morrer. Assim aconteceu com esse rapaz. Presta atenção na história. Esse rapaz foi para o 3º, 4º, 5º, uma semana tomando um medicamento e começando a acelerar o seu coração e ia para o hospital com medo de morrer. Pronto, isso aí foi o suficiente para desencadear nele a síndrome do pânico. Tudo que ele fazia, todo passo que ele dava, se uma pessoa encostasse bruscamente perto dele, ele já achava que era um assalto, que era um roubo, que era alguém que ia fazer um mal, já começava a disparar a crise, hospital, medo de morrer. Hospital na quinta, hospital na sexta, hospital no sábado, hospital no domingo, na segunda. E a vida desse rapaz começou a virar um verdadeiro inferno. Talvez você que esteja aí do outro lado hoje acompanhando essa live pela página aqui da gente, né? A minha página, Coach Tadeu Lucas. Você esteja passando pelo mesmo problema, então escute bem onde vai parar essa história. Pronto. Nesse instante, o que aconteceu foi que ele começou a procurar investigar o que é que ele tinha. Então ele foi no cardiologista, tá certo? Talvez eu esteja falando com você e você esteja se identificando com o que eu estou contando. Foi no cardiologista. Chegando no cardiologista, o cardiologista fez uma bateria de exames, passou uma bateria de exames, ele fez, né? Voltou para a revisão com o cardiologista e o cardiologista disse, sabe o que para ele? Falou assim, você não tem nada no coração. Seu coração está um coração retado, está um coração valente. Jogue duro, vá viver. E ele, rapaz, todo dia de noite meu coração dispara e eu já acabo no hospital, fico com aquele medo de morrer, né? E aí ele falou, não, agora eu vou partir para outras áreas. Chegou aí em outros profissionais, especialidades médicas, né? Então ele procurou várias. Ele foi em vários médicos, tipos de médicos e chegando lá, estômago legal, intestino legal, tudo beleza. Chegou aí no endocrinologista, isso no ano de 2007, eu estou contando para vocês, tá? Tudo beleza, os índices todos bem. Então o que é que estava a acontecer? O que tinha acontecido foi que havia se disparado a síndrome do pânico. E agora, como é que para isso? Como é que freia isso? Esse jovem foi ao psiquiatra. O psiquiatra receitou para ele medicamentos para que ele viesse dormir, para controlar a ansiedade, que ele estava muito ansioso, bastante ansioso. Ele começou a tomar remédios para dormir, começou a tomar medicações, tomava de manhã, tomava à noite, isso no ano de 2007, tá certo? Foi um tumulto, um pavor na vida desse jovem. Então, se você está passando por isso, ou conhece alguém que esteja passando por isso, escute bem o que nós vamos conversar aqui essa noite para você aconselhar. Para você poder chegar para essa pessoa e falar assim, não, eu ouvi, né? Eu sigo a página de um coach, eu sigo a página de um profissional, Tadeu Lucas, e ele me contou a história de um rapaz que passou por isso e aquilo, tá certo? Tomou remédio controlado também, como você está tomando. Naquele instante, ele já estava todo desanimado, pensando em desistir de faculdade, pensando em desistir de pós-graduação, pensando em desistir de tudo. Até que uma certa feita, conversando com uma professora dele de pós-graduação, a professora percebeu que era um jovem, cheio de vida, né? E você pode até já não ser mais aquele jovem, aquela pessoa muito jovem, mas pode estar passando pelo mesmo problema. Não importa a idade, o que importa é a consciência, a nossa consciência. Sendo assim, pessoal, ele foi até essa professora porque ela convidou ele para ir na faculdade, tá? Para conversar com ele fora da aula. E ele foi se encontrar com a professora e ao se encontrar com ela, ela começou a fazer várias perguntas a ele. E uma das perguntas que transformou a vida dele foi o seguinte: como é que uma pessoa cheia de sonhos, que está com muita vontade de vencer, muitos projetos,
está com esse medo excessivo de morrer, só pensa em morte, fala que vai morrer o tempo todo. Quem já viu alguém que tem sonhos, planos, que ainda quer construir uma vida, alguma coisa, quer seguir em frente, ter medo de morrer? E aquelas perguntas levou aquele rapaz, aquele jovem a ter reflexões. E ele começou a pensar naquilo. Mas naquele dia ali, a história dele estava sendo mudada. Porque aquela professora, né, que teve empatia pelo seu aluno, se colocou no lugar do seu aluno, sentiu a dor do seu aluno que estava com síndrome do pânico, resolveu dizer para ele o seguinte: se você procurar ajuda psicológica, se você procurar terapias, e ela aconselhou ele a fazer várias terapias, falou: tenha disciplina com exercícios físicos, tenha disciplina com a sua própria vida, evite muito estresse, comece a fazer coisas que vão trazer paz para você. Aconselhou ele a fazer meditações, yoga, aconselhou ele a fazer acupuntura, musicoterapia, várias terapias. E ele começou a se perguntar: será que isso vai dar certo? Porque muitas vezes, pessoal, vocês que estão aí agora em casa, me ouvindo, assistindo de qualquer lugar do Brasil, o problema está aí, em nós não tentarmos, não ouvirmos o que as pessoas estão dizendo acerca de determinado assunto. Hoje, por exemplo, nós estamos tratando do assunto aqui de síndrome do pânico, e eu estou dizendo para você que é possível sim, tem como sim você sair desse problema. Você vai sair desse problema de síndrome do pânico. Se você acreditar, você consegue, e que existem meios. Pois bem, aquele jovem da história que eu estou contando para vocês de 2007, começou a seguir alguns conselhos de sua professora. Primeira coisa que ele fez foi manter uma rotina de caminhada. Então ele caminhava sempre pela manhã, que era o tempo que ele tinha disponível, às 6h30 até 7h10, né? Depois desse horário ele providenciava se arrumar para ir trabalhar. E fazendo caminhadas de meia hora, de 40 minutos, porque quando o exercício físico entra em ação, nós conseguimos liberar a endorfina. A gente consegue liberar essa substância. E essa substância, ela traz para nós a sensação de bem-estar. Ela combate o mal-estar. Então já é uma forma de você começar a gerenciar a ansiedade, que eu pedi para vocês deixarem aí no cantinho, que a gente também vai falar um pouco sobre ela. Então, pessoal, começou pela caminhada. Olha que coisa simples. Você não vai dizer para mim que você não tem como caminhar. Que você não tem como escolher um lugarzinho, um momento para você fazer a sua caminhada, nem que seja na sua rua, indo para um lado e para o outro, numa esquina e na outra, tá certo? Então ele começou com a caminhada e começou a sua tomada de consciência naquele instante, começou a entender que era necessário refletir, pensar que não era o fim do mundo. Ei, você que está aí me ouvindo hoje nessa live fantástica aqui na nossa página, que eu sempre estou aqui interagindo com vocês, não é o fim do mundo. Na verdade, isso pode ser um processo onde você vem aprender muito e melhorar muitas coisas na tua vida. Então, naquele instante ali, ele passou também a procurar saber o que era meditação. Começou a procurar saber o que era meditação e começou a fazer yoga, né? Na sua rua tinha um programa de yoga, ele começou a fazer yoga. Hoje nós temos aí ferramentas, tem muitos vídeos no YouTube ensinando as pessoas a fazerem yoga. Eu também vou fazer lives aqui dando dicas importantes, fazendo yoga junto com vocês. Vamos fazer muitas coisas aqui juntos, nessa página abençoada aqui, que é a página que nós preparamos para fazer coach, treinamento de vida, treinamento da vida das pessoas. Para quê? Para o seu desenvolvimento humano melhorar e a sua inteligência emocional tomar parte, tomar o controle da vida das pessoas que estão aqui nos acompanhando. Pronto, essa pessoa de 2007 que eu disse para vocês que eu conheço muito, essa história desse rapaz que começou ali com aquela coisa de tomar um remedinho que não tinha nada a ver com a coisa que estava acontecendo com ele, explodiu uma síndrome do pânico. Essa pessoa, esse rapaz, sou eu.
Eu estou contando para vocês a minha história. Nós estamos no ano de 2020 e o que aconteceu, que eu contei aqui para vocês, desde o ano de 2007, aconteceu durante o ano de 2007, aconteceu comigo. Mas tudo mudou. Eu sou um coach hoje, eu treino pessoas, mas eu passei pelo problema. A síndrome do pânico não é fácil, mas existem alternativas. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso, para essas alternativas que existem para o tratamento, para a gente combater isso aí. Então você que sente esse medo intenso, muito forte, medo de deixar de existir, medo de morrer, preste atenção no que eu vou te falar. Chegou a hora de você ter inteligência emocional. Inteligência emocional. É preciso se atentar a isso. Quem não tem inteligência emocional hoje em dia, com tantas dificuldades, com tantas coisas que aparecem, com tantas notícias ruins, é claro que as pessoas vão se depreciar. Então, ei, presta atenção, vamos ter inteligência emocional. Falando de mim, quando eu conheci o coach, eu comecei a ver as coisas de outra forma. Eu comecei a perceber que a gente precisava partir de um ponto, e o ponto era autoconhecimento. Então eu fui ler sobre a doença, sobre a patologia, sobre o que estava acontecendo, e fui descobrir que eu tenho emoções e que eu não controlo minhas emoções. Mas ao mesmo tempo eu descobri que eu posso dar significado, importância às minhas emoções. Talvez menos importância ou mais importância. Exemplo, para as pessoas que têm medo excessivo, né? Que são dotadas de medo excessivo. Às vezes você passa por uma situação e aquele medo chega em você, é incontrolável. É uma emoção, é inata. Mas se você começa a compreender que a importância que pode ser dada àquela ali, aquela situação ali, pode ser baixinha, você pode dar menos importância, você começa a ter controle das coisas, você começa a ficar poderoso, você começa a ficar poderosa. Então, a partir de hoje que nós estamos batendo esse papo, se você tem síndrome do pânico, entenda que quando a crise vem, você precisa lembrar desta noite, você precisa lembrar dessa live e falar assim, não, eu agora tenho consciência de que é um medo intensivo que causa isso em mim. E ele quer me dominar. E você precisa respirar. Você precisa respirar fundo. Você precisa, puxar o ar e soltar o ar. Você precisa, você precisa respirar. Você precisa trazer o oxigênio com consciência. A ligação da mente com o corpo, com o espírito, você precisa trazer, ainda que você esteja na fila da UPA, ainda que você esteja esperando atendimento, que o pânico tenha ali pegado dentro do ônibus, ou dentro de casa, ou na fila de algum banco, enfim, seja lá onde quer que tenha sido, tenha controle da sua consciência. Controle, você tenha consciência. Comece a respirar. Comece a responder para a sua mente que aquilo não vai te derrotar. Comece a dizer para a sua mente que você é um vencedor. Comece a dizer para a sua mente que você vai sair daquela e que em poucos minutos a tua respiração estará controlada. Comece a dizer para você mesmo que você consegue sair daquele momento de pânico. Comece naquele instante. Coisa simples pode tirar você de uma situação de pânico rapidamente. Procure tomar um copo com água, Respirar fundo. Faça isso por várias vezes, repetidamente.
Quantas vezes, Tadeu? Alguns minutos, aonde te traga segurança, porque é sabido, dentre os profissionais da área de saúde, da área de psicologia, dentre os psiquiatras, os coaches, que estes picos de síndrome do pânico, eles duram em média 10 minutos. A pessoa parece que vai explodir, que naquele momento ali agora ela já está se despedindo da vida. Mas depois de 10 minutos ela percebe que tudo aquilo passou. E ela percebe também que o médico vai olhar para ele e vai dizer assim: e aí, sua pressão tá legal. Olha, seu coração tá um coração de leão. E a pessoa fica assim, ó, com aquela cara de quem não entendeu nada. Então você precisa reagir. Quando nós passamos pelas adversidades, nós precisamos ter esta consciência. Por quê? Porque os gatilhos externos, eles geram emoções na gente. Basicamente 5 emoções: medo, tristeza, raiva, alegria e afeto. E o medo é o que tem tomado conta do mundo. Tá certo? O medo tem tomado conta do mundo. E agora que eu pedi que vocês separassem a palavra ansiedade um pouquinho, que a gente ia falar um pouco dela, eu quero falar sobre ansiedade com vocês. Por que motivo você está ansioso? Primeira pergunta. Qual o motivo que tem te trazido ansiedade? Porque você está vivendo o futuro. Eu queria que você me ensinasse uma coisa, presta atenção. Aqui tem gente de todo o Brasil, hein? Vai deixando o nome aí que eu vou mandando alô. Presta atenção no que a gente está falando. O que é que você está vivendo no futuro? O que é que você está vivendo no futuro? Eu queria que você me ensinasse como é que você consegue viver no futuro. Porque eu não consigo viver no futuro. Eu já tentei viver no futuro como você viveu. E quando a gente pega a nossa vida e coloca no futuro, o que é que nós fazemos? Nós trazemos para dentro de nós uma ansiedade. Portanto, conselho: viva o presente. Viva o presente. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não dominamos o amanhã, o dia de amanhã. Nós não dominamos o futuro. Então, perceba o que é que eu estou falando para vocês. O futuro está lá, mas nós vamos chegar nele naturalmente, vivendo dia após dia. Então, a primeira coisa que você precisa abandonar é a vontade de estar no futuro. Por quê? Porque às vezes o futuro que passa na cabeça de alguém é o futuro de 2025, é o futuro de 2024, é o futuro de 2028. Quem esperava entre a gente que nós teríamos nesse ano de 2020 uma pandemia mundial? Quem esperava entre a gente? Então nós estamos diante de uma pandemia e os planos e os projetos de 2020 foram para onde? Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Então a ansiedade, ela precisa ser tratada. Agora vamos ver o que é que nós vamos usar para tratar essas coisas. A ansiedade, para a gente controlar o medo. Como é que a gente vai atacar isso? Como é que a gente ataca esse negócio, né? Como é que a gente vai tentar resolver isso? Então tem algumas coisas que você precisa saber que quando você faz, começa a dar resultado. Então vamos topar fazer uma caminhada. Por quê? Porque nós estamos fazendo atividade física e quando você passa a fazer atividade física, o seu corpo começa a se sentir bem. Você já está fazendo algo muito bom para a sua vida, para a sua saúde. E o corpo agradece. E quando a gente caminha, a gente também para e pensa. Vocês já observaram isso? Quem está aí na live, fala a verdade, dá uma curtida aí, curte aí. Quando a gente caminha, vocês já perceberam que a gente começa a pensar, né? Naquele momento de caminhada, a gente começa a pensar, pensa. Então há uma conexão do corpo com a mente na caminhada. Você também precisa entender que é importante desacelerar. Que talvez a sua vida ande muito acelerada. Quem sabe trabalho excessivo. Ah, mas eu preciso trabalhar. Reavalie as coisas.
reavalie as coisas para você ter conceitos e princípios que te levem a uma vida equilibrada, a inteligência emocional. Vale mais a veste que o corpo, diz até a Bíblia, a palavra do Senhor. Vale mais a veste que o corpo? O que é mais importante, a veste ou o corpo? Então nós precisamos cuidar disso. Aí vem desacelerar. Então nós temos atividade física, desacelerar processos das nossas vidas que estão nos atrapalhando, que está nos prejudicando. Tudo isso tem a ver com a inteligência emocional. Você está sendo inteligente emocionalmente. E aqui vai uma dica importante para você. Você precisa também de lazer. Você precisa sorrir. Você precisa assistir vídeos que te façam sorrir. Vídeos engraçados. Você precisa ouvir música, a música que você gosta. Você precisa relaxar. Você precisa ter controle da sua vida, das suas emoções. Emoções aqui nesse caso que eu estou falando, que você precisa administrar, vem a partir do momento que você tem a tomada de consciência. Sem ela, não tem como. Ninguém controla isso. Mas com a tomada de consciência, dizendo, eu estou sentindo muito medo, mas esse não é momento para me apavorar. Aí agora você já está tendo uma tomada de consciência. Como é que eu sei que eu estou com síndrome do pânico, Tadeu? Se você tem tido aqueles picos elevados de medo intensivo, aquela ansiedade muito intensiva, e nesse instante você começa a ter taquicardia, você começa a suar as mãos, sudorese, sentir uma sensação de calafrio, você começa a ter falta de ar, ou sensação de que o seu ar vai acabar ali, que você está morrendo, associado, esse medo associado, à sua existência, ou seja, pensando que aquilo já vai te matar naquele instante, medo de morrer, no popular, pronto, síndrome do pânico. E agora, o que fazer? Inteligência emocional. É preciso executar isso, é preciso conhecer sobre o tema, sobre a inteligência emocional. Você precisa assumir a tua consciência. E muitas coisas vão te ajudar. Muitas coisas podem te ajudar nessa hora. Falando de meditação, existem vários tipos de meditação. Se você ainda não tem meu livro, que é o e-book A Mente Camomila, e quiser, você pode colocar aqui embaixo no vídeo, eu vou estar te passando via WhatsApp gratuitamente para você ver vários tipos de meditação que existe, que você pode começar a exercitar e sair desse quadro, desse estado de pânico, tá certo? Então, gente, hoje o nosso papo foi sobre isso, sobre síndrome do pânico, sobre como gerenciar, como controlar. E eu contei também a minha história para vocês, quando eu tive isso no ano de 2007, né? Há anos atrás, 13 anos atrás, eu senti isso, foi terrível. Mas estou aqui hoje, né, com vocês. Sou um coach, treino pessoas a se autoconhecer, ter autocontrole, autoconfiança, a perceber a motivação que existe dentro dela mesma. Então, fica aqui hoje a nossa transmissão, que foi muito legal. Se você tiver alguma pergunta, deixa eu ver quem está online aqui com a gente. Dril, Adriana está online com a gente. Célia está online com a gente, né? Várias pessoas do Brasil estão online com a gente. Se você estiver passando por esse problema e quiser uma ajuda profissional, é só falar aí. Tem alguma pergunta que vocês querem fazer? Digita aí para mim. Vou abrir agora para a sessão de perguntas. Você tem alguma pergunta para fazer sobre a síndrome do pânico ou algo que a gente conversou aqui, ansiedade, medo excessivo, inteligência emocional? O que é que você quer conversar para eu poder colocar aqui para vocês a resposta? Digam aí para mim. Que maravilha, hein?
Uma live muito abençoada. A Adriana está dizendo aqui, Shalom, Shalom, minha filha. Quero, pastor. Amém. É isso aí. Aqui tem uma pergunta de Carmen. Carmen fez uma pergunta aqui pra gente pertinente, muito legal, e ela diz o seguinte, a pergunta. Carmen Mamed, beijo no coração, Deus continue te abençoando. Obrigado por estar participando aqui da nossa live, né? Quero agradecer também aos meus seguidores do Instagram, do YouTube, todos vocês. Ela pergunta o seguinte, como devo agir diante de alguém com síndrome do pânico? Muito bom isso. Já já eu respondo a pergunta de Cris. Então, como é que você deve agir? O que é que a pessoa está precisando naquele momento quando você está diante de alguém que está com a crise da síndrome do pânico? Ela quer segurança. O que a pessoa mais quer é a certeza de que ela não vai morrer. Então, segurar a mão dessa pessoa é importante. As mãos, né? Certamente, na maioria das vezes, você vai encontrar as mãos delas suadas. Segure nas mãos dessa pessoa e comece a falar palavras de ordem de paz, de alegria. Calma, calma, já deu tudo certo, não vai acontecer nada contigo não. Às vezes, você até se sentir à vontade, você começa a apertar os braços dela para ela perceber que tem alguém do lado. Porque dificilmente a síndrome do pânico acontece quando as pessoas estão por perto, amigos, palavras, pessoas que dão palavras de conforto. Muito boa a tua pergunta, Carmen. Então, nesse momento aí, você vai o quê? Segurar nas mãos e começar a promover palavras de ordem de paz, de calmaria. Calma, nada vai acontecer contigo, eu estou aqui do seu lado. Né? O meu nome, se apresente primeiro, porque às vezes a pessoa está numa crise tão forte, está numa ansiedade tão grande, que ela não consegue nem falar direito. O meu nome é Carmen, tá certo? Eu não vou sair daqui agora não, vou ficar um pouquinho com você, você pode ficar tranquilo, já deu tudo certo. Olha, o médico já está ali cuidando de você, ou se for no meio da rua, vamos sentar um pouquinho, respira fundo, leva a pessoa a ela ter um controle dessa emoção. Traz ela para perto de você, dentro do controle da sua voz. É como se fosse uma orientação falada. Calma, respira fundo, pede a ela para respirar. E ela vai fazer. Se existir acesso à água de uma forma muito fácil, também providencia um copo com água. Comece a acalmar essa pessoa. Comece a falar com ela que isso tem controle, que ela não precisa ter medo, que já passou, está passando, já passou. É muito importante esse apoio. Então a pergunta de Carmen aí foi uma pergunta muito boa, né? Deixa eu ver aqui mais perguntas que nós temos aqui. A Cris perguntou se toma remédio com relação a isso aí. Sim, existe um tratamento medicamentoso e é de grande importância e relevância essa pergunta, porque as pessoas não podem se automedicar. É importante que ela procure um médico para que o médico veja qual o grau de ansiedade que ela tem e através disso ele passe o medicamento certo, se é que haja necessidade de entrar com o tratamento medicamentoso. Às vezes o psiquiatra, às vezes ele é tão experiente que ele sabe que a pessoa está passando por processos de desequilíbrio emocional ou está precisando de um atendimento psicológico. Então nesse momento aí, não se automedique. É muito importante a gente falar isso aqui nessa live. Nesse momento aí você tem que ter essa atenção. E se for necessário entrar com a medicação, observar esse tempo que você vai permanecer sendo medicado, conversar com o médico sobre isso. Doutor, eu tenho 2 meses, 3 meses que eu estou tomando, será que não seria melhor diminuir, passar para uma dose menor, para que você comece a retomar a sua vida? É importante isso que a gente está conversando. Mas a medicação pode ser que ela tenha que entrar em ação sim, caso esse nível, esse grau
de ansiedade, de medo esteja muito alto, né? É importante. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Célia aqui disse amém, foi muito boa, amei, né? Ela disse que é muito ansiosa. Célia, a gente já está fazendo um tratamento aí muito legal, né? Então estamos aí. Obrigado por todos os conselhos. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Então, finalizamos hoje por aqui esta live muito boa. Eu quero dizer para vocês que toda segunda-feira nós vamos fazer a segunda do coach. A segunda do coach. Então, durante o dia eu vou estar colocando um tema, vocês vão comentar, vão falar sobre o tema, vão fazer perguntas. E à noite eu estarei aqui transmitindo live para a gente conversar sobre o tema proposto do dia, tá bom? Eu quero deixar aqui um beijo muito grande para vocês de todo o Brasil que me acompanham, que acompanham as postagens, que interagem aí com a página Tadeu Lucas, precisando de mim, chame aí para a gente ver de que forma a gente pode ajudar e dizer para você que tudo tem uma saída. Eu não poderia deixar de encerrar essa live lhe dizendo: tenha fé em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Eu creio no Senhor, creio em Cristo. Então, tenha fé, tenha força e você vai vencer todas as batalhas, tá bom? Muito boa noite para vocês, tenham um sono abençoadíssimo. Se der ainda hoje, escuta uma musiquinha, vai relaxar, vai ficar tranquilo para gerenciar essa vida aí, diminui esse estresse, sai dessa carga de estresse e vai ficar tudo legal. Beijo para vocês, boa noite, fiquem com Deus.